A oração acontece, mas algo não flui. O coração tenta se concentrar, a mente busca silêncio, porém a sensação é de distância. Deus parece longe demais, mesmo quando o nome dele ainda é pronunciado. Surge um incômodo difícil de explicar, como se algo invisível estivesse bloqueando a conexão. Poucos percebem que a fé não se perde de repente. Ela se desgasta em lugares específicos, dia após dia. Existem ambientes que afastam a presença de Deus de forma silenciosa, sem escândalo, sem aviso. E muitos desses lugares são frequentados diariamente, sem que se perceba o impacto espiritual que causam. Existe uma distância espiritual que não começa com um grande pecado, nem com uma negação explícita da fé. Ela começa de forma silenciosa, quase imperceptível, quando a rotina passa a ocupar o espaço que antes era da sensibilidade espiritual. A Bíblia já alertava que o coração humano se acostuma rapidamente ao que é repetido, e é exatamente aí que muitos se perdem sem perceber. Não se trata de abandonar Deus conscientemente, mas de permanecer tempo demais em lugares físicos, emocionais e mentais, que vão enfraquecendo, pouco a pouco, a percepção da presença divina. O primeiro desses lugares não é necessariamente um espaço geográfico, mas um estado constante de distração interior. É o ambiente onde a mente nunca repousa, onde o silêncio é evitado, onde tudo precisa estar preenchido por estímulos, informações, vozes, notificações e preocupações. A pessoa até tenta orar, mas a oração compete com pensamentos acelerados, listas mentais, ansiedade e ruído interno. A Escritura declara com clareza: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Salmos 46:10. Onde não há aquietamento, não há escuta. E onde não há escuta, a presença de Deus deixa de ser percebida, mesmo que ele continue próximo. Esse lugar é perigoso porque parece inofensivo, não carrega aparência de pecado, nem provoca culpa imediata. Pelo contrário, muitas vezes é justificado como produtividade, responsabilidade ou sobrevivência. No entanto, viver permanentemente nesse ambiente interior cria uma alma cansada, inquieta e espiritualmente surda. O coração passa a funcionar no automático e a fé se transforma em hábito vazio. Provérbios adverte: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Provérbios 4:23. Quando o coração está constantemente sobrecarregado, a fonte começa a secar. O segundo lugar, onde a presença de Deus se enfraquece, surge como consequência direta do primeiro: o ambiente da autossuficiência disfarçada. Não é a arrogância declarada, mas uma postura interna que passa a resolver tudo sozinho, decidir tudo sozinho, carregar tudo sem oração sincera. A pessoa continua acreditando em Deus, mas deixa de depender dele. Ora menos, consulta menos, escuta menos. O coração começa a confiar mais na própria capacidade do que na direção divina. A Escritura é direta ao confrontar esse estado. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Provérbios 3:5. Esse lugar é especialmente sutil, porque muitas vezes nasce de experiências passadas com Deus. Vitórias anteriores, respostas já recebidas e caminhos já vencidos criam uma falsa sensação de maturidade espiritual que dispensa vigilância. No entanto, quanto mais a pessoa confia apenas no próprio discernimento, mais se distancia da dependência que mantém viva a presença divina. Jesus advertiu: sem mim nada podeis fazer. João 15:5. Não se trata de incapacidade humana, mas de alinhamento espiritual. Onde a dependência é substituída pelo controle, a presença de Deus não encontra espaço para agir plenamente. Ambos os lugares, a distração interior constante e a autossuficiência silenciosa, não afastam Deus por rejeição, mas por ausência de espaço.
Deus não força a presença. Ele se manifesta onde há atenção, humildade e rendição. Quando a alma está sempre ocupada ou excessivamente confiante em si mesma, a presença divina não é negada, mas ignorada. E o efeito disso aparece com o tempo. Orações sem profundidade, leitura bíblica sem vida, culto sem transformação e uma sensação crescente de vazio espiritual que ninguém consegue explicar. É importante compreender que sair desses lugares não exige isolamento do mundo, mas reposicionamento interior. O chamado bíblico nunca foi para fugir da realidade, mas para viver nela com consciência espiritual. Romanos declara: "E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente." Romanos 12:2. Renovação exige pausa, exige exame, exige coragem para admitir que algo precisa ser ajustado. Esse bloco não traz condenação, mas alerta, porque quanto mais cedo esses lugares são identificados, mais fácil é retornar à sensibilidade espiritual. Deus continua falando, Deus continua presente. A questão é se ainda existe espaço interior para ouvir, perceber e responder. Muitos procuram respostas mais intensas, quando o que falta é apenas realinhamento. Se esse alerta falou com você, escreva Amém nos comentários. Esse simples gesto é uma declaração de consciência espiritual. Depois que a distração interior e a autossuficiência se instalam, outros lugares começam a exercer influência sem levantar suspeitas. São ambientes que não parecem perigosos à primeira vista, mas que lentamente confundem a alma, embaralham os critérios espirituais e enfraquecem a clareza da voz de Deus. O problema desses lugares é que não se apresentam como oposição direta à fé, mas como zonas neutras, onde tudo parece aceitável, relativo e negociável. É exatamente nesse tipo de atmosfera que muitos se distanciam da presença divina sem perceber. O terceiro lugar onde a presença de Deus se enfraquece é o ambiente da comparação constante. Não se trata apenas de inveja ou competição explícita, mas da exposição contínua a padrões irreais, vidas editadas e métricas humanas de sucesso espiritual, emocional ou material. A pessoa começa a medir a própria caminhada, observando a dos outros, perde a referência do chamado pessoal e passa a viver espiritualmente pressionada. A Escritura adverte com clareza: não nos atrevemos a nos igualar ou comparar com alguns que se recomendam a si mesmos. Quando se medem por si mesmos e se comparam consigo mesmos, agem sem entendimento. 2 Coríntios 10:12. Nesse ambiente, a presença de Deus não desaparece por ausência de fé, mas porque a atenção deixa de estar nele e passa a estar no desempenho alheio. A oração se torna pesada, a gratidão diminui e a alegria espiritual se enfraquece. O coração entra em um estado constante de insatisfação, sempre sentindo que falta algo, mesmo quando Deus já tem sustentado tudo. Esse lugar é espiritualmente desgastante, porque gera culpa, frustração e uma sensação contínua de inadequação. Onde há comparação, a identidade se fragmenta. E onde a identidade está fragmentada, a presença de Deus perde espaço para se manifestar com liberdade. O quarto lugar é ainda mais delicado, porque se disfarça de maturidade emocional. O ambiente do endurecimento interior. Surge quando feridas não tratadas, decepções acumuladas e frustrações antigas criam camadas de proteção no coração. A pessoa continua funcional, continua crendo, continua frequentando ambientes religiosos, mas já não sente com a mesma profundidade. O coração se torna cauteloso, defensivo, fechado. A Escritura alerta: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Hebreus 3:15.
O endurecimento não acontece de uma vez. Ele é construído aos poucos, como um mecanismo de sobrevivência emocional. Esse lugar afasta a presença de Deus, não porque Deus se afasta, mas porque o coração deixa de se abrir. A presença divina exige sensibilidade, entrega e vulnerabilidade. Quando o coração está constantemente armado, Deus continua ali, mas não encontra acesso pleno. A oração se torna técnica, a fé vira discurso e a intimidade se transforma em memória. Muitos confundem esse estado com estabilidade espiritual, quando na verdade se trata de insensibilidade progressiva. E quanto mais tempo se permanece nesse ambiente interior, mais difícil se torna reconhecer o próprio distanciamento. Esses dois lugares, a comparação constante e o endurecimento do coração, produzem um efeito semelhante. Silenciam a voz de Deus sem gerar alarme imediato. Não há queda visível, não há ruptura externa, não há crise escandalosa. Apenas um esfriamento lento, quase imperceptível. O profeta Isaías descreve esse estado ao dizer: os ouvidos estão pesados para ouvir e os olhos estão fechados para que não vejam, nem ouçam, nem entendam. Isaías 6:10. Não é falta de mensagem, é perda de sensibilidade. Sair desses ambientes exige coragem espiritual. Exige reconhecer que nem tudo o que parece normal é saudável para a alma. Exige interromper ciclos de comparação, tratar feridas com honestidade diante de Deus e permitir que o coração volte a ser moldável. Ezequiel traz uma promessa direta para quem decide esse retorno. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Ezequiel 36:26. Deus não apenas alerta, Ele oferece restauração. A presença de Deus continua disponível, mas ela se manifesta com mais clareza, onde há identidade segura e coração sensível. Permanecer nesses lugares é uma escolha inconsciente para muitos, mas sair deles é sempre uma decisão intencional. Quanto mais cedo essa decisão é tomada, mais rápido a sensibilidade espiritual começa a ser restaurada. Se essa palavra trouxe discernimento, escreva nos comentários de que cidade você está assistindo. Esse gesto simples marca um posicionamento de vigilância espiritual. Existe um tipo de distanciamento da presença de Deus que não nasce da rebeldia aberta, nem da negação da fé, mas de algo muito mais silencioso e perigoso: a familiaridade sem reverência. É o afastamento que acontece quando aquilo que antes era encontro se transforma apenas em rotina. O quinto lugar onde a presença de Deus se enfraquece é exatamente esse ambiente da espiritualidade mecânica, onde práticas continuam existindo, mas a consciência já não está plenamente envolvida. Ora-se, lê-se, participa-se, mas sem expectativa real de transformação. A Escritura descreve esse estado com clareza quando afirma: este povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Isaías 29:13. Não se trata de abandono da fé, mas de distanciamento interior. O coração permanece ativo em muitas áreas da vida, mas ausente no relacionamento com Deus. A oração se torna repetição automática. A leitura bíblica vira tarefa a ser cumprida, e o culto passa a ser mais um compromisso na agenda. Tudo continua funcionando externamente, mas algo essencial deixa de fluir por dentro. Esse lugar é extremamente enganoso, porque oferece uma falsa sensação de segurança espiritual. A pessoa se sente protegida pelo hábito, pela constância e pela aparência de fidelidade, sem perceber que a presença de Deus não se sustenta apenas por repetição. Deus não habita em rituais vazios. Ele se manifesta onde há verdade interior. Jesus confrontou esse tipo de espiritualidade ao dizer: Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. João 4:24.
Onde a verdade interior se perde, a presença divina deixa de ser percebida, mesmo que o discurso permaneça correto. A consequência direta desse lugar é o sexto ambiente de afastamento, a consciência anestesiada. Quando a fé se torna mecânica, a sensibilidade espiritual começa a diminuir gradualmente. Aquilo que antes gerava incômodo passa a ser tolerado. Pequenas concessões se acumulam. O coração aprende a conviver com incoerências sem desconforto. A Bíblia alerta sobre esse processo ao afirmar que alguns passam a viver tendo cauterizada a própria consciência. 1 Timóteo 4:2. Não é que deixem de saber o que é certo, apenas deixam de sentir o peso espiritual do que fazem. Nesse ambiente, a presença de Deus não desaparece por rejeição direta, mas por falta de resposta interior. O espírito continua falando, mas a consciência já não reage com a mesma prontidão. O pecado deixa de ser confrontado com seriedade e passa a ser relativizado. A verdade bíblica perde o caráter absoluto e começa a ser ajustada à conveniência pessoal. O apóstolo Paulo advertiu com firmeza: não apagueis o espírito. 1 Tessalonicenses 5:19. Apagar o espírito não significa expulsá-lo, mas ignorar repetidamente seus alertas até que a sensibilidade se enfraqueça. Esses dois lugares, a espiritualidade mecânica e a consciência anestesiada, caminham juntos e se alimentam mutuamente. Quanto mais a fé se transforma em hábito vazio, mais a consciência se adapta à incoerência. E quanto mais a consciência se anestesia, mais a fé perde profundidade. O resultado é uma vida espiritual morna, previsível e sem direção clara. Jesus descreveu esse estado com palavras duras ao se dirigir à igreja de Laodiceia. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Porque és morno, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Apocalipse 3:15-16. A mornidão não é ausência total de fé, mas ausência de intensidade, entrega e vigilância. Permanecer nesses ambientes cria uma ilusão perigosa. A sensação de proximidade com Deus enquanto o coração se distancia cada vez mais. A pessoa ainda sabe falar sobre Deus, ainda conhece os versículos certos, ainda mantém a linguagem religiosa, mas já não percebe a presença divina com clareza. A fé deixa de ser experiência viva e se torna memória do que já foi sentido no passado. E quanto mais tempo se permanece nesse estado, mais difícil se torna reconhecer que algo está errado. O caminho de saída desses lugares não é aumentar atividades religiosas, mas restaurar a sinceridade interior. Deus não busca performance espiritual, mas quebrantamento real. A Escritura declara: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salvos de espírito abatido. Salmos 34:18. Onde há quebrantamento, a presença divina volta a se manifestar com vida, direção e transformação. Onde há apenas rotina, a fé se esvazia, mesmo cercada de práticas religiosas. Esse alerta não vem para condenar, mas para despertar. Ainda há tempo de retorno. Ainda há espaço para sensibilidade espiritual. Ainda é possível transformar rituais vazios em encontros vivos com Deus. Mas isso exige reconhecer que permanecer nesses lugares é perigoso para a alma e que a presença de Deus não se sustenta onde não há verdade interior. Se essa palavra trouxe clareza e confronto ao coração, escreva nos comentários: eu escolho vigilância. Essa declaração marca um reposicionamento consciente diante de Deus. Existe ainda um último lugar, o sétimo, mais profundo e mais decisivo do que todos os anteriores. Ele não é facilmente identificado porque não se manifesta apenas em comportamentos externos, nem em ambientes visíveis. Esse lugar é o território da passividade espiritual. Não é rebeldia declarada, não é negação da fé, não é abandono consciente de Deus, é algo mais sutil e justamente por isso
mais perigoso: viver espiritualmente no modo automático, sem vigilância, sem expectativa e sem posicionamento interior. A passividade espiritual se instala quando a pessoa já não resiste ao que enfraquece sua fé, mas também não se entrega totalmente ao que a fortalece. Ora quando dá, lê a palavra quando sobra tempo, reage espiritualmente apenas quando surge uma crise. Não há confronto com o que rouba a presença de Deus, nem decisão firme de buscar alinhamento. A Escritura alerta com seriedade: vede, pois, como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo. Efésios 5, 15, 16. Onde não há vigilância, o tempo espiritual se perde. Esse lugar afasta a presença de Deus porque neutraliza a sensibilidade. A fé deixa de ser prioridade e passa a ser acessório. A consciência já não pergunta se algo agrada ou entristece a Deus, apenas segue o fluxo do dia. Jesus advertiu claramente: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Mateus 26, 41. Vigilância não é medo, é atenção espiritual constante. Onde a vigilância se perde, a presença de Deus deixa de ser cultivada. O problema da passividade espiritual é que ela raramente gera alarme imediato. A vida continua funcionando. As responsabilidades são cumpridas. As pessoas ao redor não percebem nada errado. Mas por dentro, algo essencial começa a se enfraquecer. A alegria espiritual diminui, a clareza se confunde e a sensibilidade se apaga aos poucos. O coração entra em um estado de acomodação perigosa. A Bíblia descreve esse risco ao dizer: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Hebreus 2, 3. Negligência não é rejeição, mas descuido prolongado. Esse é o ponto em que muitos se encontram sem perceber. Não longe de Deus por escolha consciente, mas distantes por falta de posicionamento. E aqui surge a verdade mais libertadora de todo o roteiro. Assim como a distância se constrói aos poucos, o retorno também começa com uma decisão simples, porém profunda. Deus nunca se afasta definitivamente. A Escritura afirma: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Tiago 4, 8. A iniciativa humana de retorno encontra sempre uma resposta divina de aproximação. O caminho de volta à presença de Deus não exige perfeição, mas intencionalidade. Exige reconhecer onde se está espiritualmente, abandonar a passividade e escolher vigilância. Isso se manifesta em decisões práticas: criar espaços de silêncio, restaurar a oração sincera, tratar feridas não resolvidas, alinhar rotinas e proteger a sensibilidade espiritual. O profeta Jeremias expressou esse retorno ao declarar: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Jeremias 29, 13. A presença de Deus se revela onde há busca inteira, não parcial. Esse bloco final não fecha com medo, mas com esperança. Porque nenhum dos 7 lugares apresentados é definitivo. Todos são reversíveis. A presença de Deus não é um prêmio reservado a poucos, mas uma realidade acessível a quem decide reposicionar o coração. O que muda não é Deus, mas o ambiente interior que se constrói. Quando a vigilância é restaurada, a sensibilidade retorna. Quando a passividade é quebrada, a presença se manifesta novamente com vida, direção e paz. Talvez este roteiro tenha exposto lugares desconfortáveis, mas o desconforto é sinal de que ainda há sensibilidade. Onde ainda há incômodo, ainda há vida espiritual. O maior perigo não é ser confrontado, mas não sentir mais nada. Se estas palavras tocaram o coração, é porque ainda existe espaço para a transformação. E esse espaço começa com uma decisão simples, feita hoje. Se você escolhe sair da passividade e caminhar em vigilância espiritual, escreva nos comentários: eu escolho estar atento.
Diga também de que cidade você está assistindo para caminharmos juntos como comunidade de fé. E se este conteúdo falou profundamente com você, inscreva-se no canal Caminho da Fé Inabalável. Aqui não se trata de religião superficial, mas de crescimento real, consciência espiritual e uma caminhada firme na presença de Deus. Compartilhe sua experiência nos comentários, conte o que aprendeu e permita que outros também sejam alcançados. A fé se fortalece quando é vivida em comunhão.